Fala comigo, senhoras e senhores, venha pra cá, se liga só, meus lindos, a gente está iniciando mais uma aula número 3 aqui da Lei Complementar 122/94. Galera, se liga, deixa eu até apagar aqui, né? Aqui foi nossa aula anterior, já emendei uma na outra, terminamos lá aquela aula, já tô gravando outra aqui pra vocês. Eu tava até vendo, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ter que dar uma acelerada com a galera pra não ficar muitas aulas, né? Eu gosto sempre de explicar bem detalhado, mas tem horas que realmente o cara tem que dar uma acelerada, né? Vamos lá, continuando aqui, a gente terminou no artigo 5º, na última lá, a gente falou sobre a ideia das formas de provimento. Fica tranquilo que a gente ainda vai falar muito sobre essas formas de provimento, tá? Seguindo a sequência, eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque a lei complementar também 122, ela determina que a forma, como que se dá o provimento, vai ser mediante o ato que da autoridade competente. Então vem a autoridade competente de cada poder, do poder executivo, legislativo, judiciário, a autoridade competente vai ser responsável por isso. Agora tome cuidado, só irá produzir efeitos o provimento com a sua publicação no Jornal Oficial. Isso costuma cair muito em prova, ele só produz efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial, que no caso lá vai estar escrito para você Jornal Oficial, mas é a mesma coisa do Diário Oficial, e é facultada a sua delegação. Então, olha, o que é importante vocês terem ciência aqui para a gente acelerar, galera, para ver o máximo de assunto possível, para a gente não perder tempo com muita conversinha, com muito enhenhê, né? Eles sabem que eu gosto de o quê? De adiantar o máximo possível das informações, tá? Cuidado, né? Quando falar no provimento, ele só irá produzir efeitos, provimento. O que é importante vocês terem ciência? A ideia dos efeitos, effects, né? Os efeitos somente produz efeitos a partir da sua publicação em jornal oficial, que no caso é o Diário Oficial. E além disso, outra informação importante, quando a gente fala aqui na publicação, tá, do provimento e tal, pela autoridade competente, há uma observação muito importante no artigo 6 da lei para vocês, que vai falar que para essa ideia do provimento é facultada a delegação, tá? Facultada a delegação. Se o cara quiser delegar essa competência, ele pode, mas esse aqui é o quê? Ela é facultada. A banca pode botar para vocês que é obrigatório. Show de bola? Facultada. Beleza, galera? Show de bola. Massa demais. Seguindo. Então, vamos lá. Outra coisa importante para vocês. Tomem muito cuidado com relação a como que se dá, tá? Eu estou seguindo a sequência da lei para vocês. A investidura em um cargo público ou função. Toma cuidado porque para o cara poder ser investido em um cargo público ou uma função, né, vai ter que ter o quê? Primeira coisa, é importante que eu saber que quando eu falo em investidura em cargo ou função, vai ocorrer com o quê? Com a posse. Então ocorre com a posse. Toda vida que eu falar investidura, é você se investir no cargo público. Então tanto investidura quanto em cargo ou função, ocorre com a posse. Então toda vida eu quero que vocês guardem essa informação, porque a posse é a ideia da investidura, tá? A investidura, beleza? Aí o que é importante vocês tomar cuidado? Para poder ter isso aqui, vai ter que ter alguns requisitos, tá? Alguns requisitos. Tem de ter requisitos. E vocês têm que memorizar cada um desses requisitos. Vamos lá. Para não perder tempo. Dá uma pausa na aula, anota, fica tranquilo para voltar. Por isso que a aula é gravada, os benefícios. Eu não vou escrever todos no quadro para a gente poder acelerar e ter o máximo de informação possível, para não ficar muita enrolação, cara. Primeiro, que vocês têm que tomar cuidado, o cara tem que estar no gozo dos direitos políticos. Então, os direitos políticos do cara tem que estar, ele tem que estar o quê? Com a capacidade de votar e ser votado. Vai ser o total de 6, tá? O total de 6. São 6 requisitos que vocês vão ter que memorizar. Beleza? Então aí eu quero que vocês memorizem cada um deles. Qual que é o primeiro, Brunão? Acabei de falar para os senhores. O cara tem que estar no gozo dos direitos políticos. Segundo requisito, tem que ter nacionalidade brasileira. Nada de ser estrangeiro. Cuidado com isso também, informação importante. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Tem que ter votado, tem que ter, né, ter a reservista. Quitação com obrigação eleitoral e militar. Depois, idade mínima de 18 anos. Você tem que ter 18 anos, essa é a idade mínima. Aptidão física e mental. Cuidado. Aptidão física e mental. Não é aptidão técnica. A banca pode botar para vocês, o cara tem que ter aptidão técnica. Não é previsto como requisito. O que é previsto vai ser a aptidão física e a aptidão mental, tá? Comprovada por quê? Comprovada por uma junta médica oficial. Então tem que ter uma inspeção médica, né? Uma inspeção médica oficial para poder comprovar isso. E para fechar, você também vai ter que ter o nível de escolaridade, o quê? Exigido para aquele cargo ou função. Por exemplo, o nível de escolaridade para poder exercer a função de policial penal. Porra, tem que ser o quê? Nível superior. Então, automaticamente, vocês sabem que vai ser o quê? Nível superior. Show de bola? Massa. Cuidado. Então, show de bola.
Existem determinados cargos também, né? Existem cargos que as atribuições deles também podem ser necessário que tenham outros requisitos. E aí, logicamente, esses requisitos vão ser estabelecidos em lei, né? Logicamente, a gente vai ter o quê? A lei estabelecendo que, tal cargo vai precisar disso. Mole, mole, tem muita bronca não. Agora vem pra cá, para não perder muito tempo com algumas informações relevantes, eu quero esquematizar com vocês duas coisas importantes ainda sobre isso, tá? Tomem cuidado com isso aqui. A primeira coisa, tá? É com relação a quanto que você vai comprovar todos esses requisitos. Pô, nível de superior. Se o cargo exige nível superior, quanto tu vai comprovar, irmão? E aí? Se perguntar isso na tua prova, tu vai saber? E aí o estatuto, ele vem falando isso. Vem falando sobre o quê? Dentro dessas expulsões que a gente tem, ele vai dizer o seguinte: todos esses requisitos que eu acabei de falar para vocês, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, todos eles são comprovados no ato da posse. Quando que eu comprovo esses requisitos? Cuidado, na posse é quando você irá comprovar. Isso aqui cai bastante em prova, então cuidado. Você vai comprovar na posse. Mas não, isso é uma regra absoluta? Não. Por quê? Porque o edital do concurso, ele pode prever uma situação diferente. Vamos supor que o edital ele pede que você faça isso no ato da inscrição. Pode? Pode. Mas o edital tem que ter essa previsão. Então, repara, a regra é que seja aprovado na posse. Porém, também pode ter o quê? Também pode ter o edital prevendo de forma diferente e exigir isso no ato do quê? Da inscrição. Show? Mole, mole. Vem pra cá então agora pra gente falar algumas coisas importantes pra vocês. A primeira coisa agora que a gente vai estar esquematizando aqui pra poder acelerar, pra não perder tempo, tá, galera? É com relação à nomeação. A gente vai ter que destrinchar alguma coisa sobre a nomeação, que é a nossa primeira forma de provimento. E eu vou falar pra vocês somente as coisas mais importantes com isso, tá? A primeira coisa é vocês entenderem que essa nomeação, ela pode se dar de duas formas. Quais são, Bruno? Pode ser uma nomeação em caráter efetivo, e pode também ser uma nomeação em caráter em comissão. E quem estuda direito constitucional, direito administrativo, já tá ligado o que é isso aqui, não tá, cara? Essas duas formas. Não, eu já tô ligado. Massa demais. Cara, quando se torna... Aí, agora toma cuidado. Vocês tomem cuidado que quando foi lá no início, eu falei para vocês nas classificações dos cargos públicos, tá lembrado? Como que os cargos públicos eles vão se classificar? Você tá lembrado disso, não tá, lindão? Pode ser cargo em carreira, pode ser cargo isolado e pode ser cargo de provimento efetivo. Além disso, também pode ser o quê? Cargo em comissão. Foi as 4 classificações que a gente viu. E agora eu preciso que você tenha base naquilo para poder entender. Por quê? Toda vida que eu falar em cargo efetivo é quando o cara foi aprovado, por exemplo, naquela ideia lá dos cargos que são isolados. O que é o cargo isolado? É aquele que é no mesmo nível, que a gente já viu isso aqui nas aulas anteriores. Vocês têm de saber isso aqui, porque a gente já viu. Também quando for cargo o quê? Cargo de provimento efetivo. Se o cara está em cargo de provimento efetivo, a nomeação logicamente é efetiva. E por último, mas não menos importante, é quando for aquele cargo chamado cargo de carreira, tá? Cargo de carreira. Show de bola? Legal. E em comissão? Comissão, galera, é quando a gente vai falar o quê? Em cargos de confiança, tá? Cargos de confiança, que é o quê? De livre exoneração. Exonera a qualquer tempo, tá? Então você bota e tira a qualquer tempo. Lá ele, Brunão. Lá ele, deixa dessas conversas estranhas. Qualquer tempo. Show de bola? Guarda isso aqui, cara, muito importante, certo? Lembrar cada um desses conceitos, beleza? Então, aqui a gente tem que saber essa diferença. A nomeação ela pode ser que em caráter efetivo ou em caráter em comissão. Aqui não tem mistério, fica tranquilo pra gente poder estar entendendo essa partezinha, não fica? Massa. Vem pra cá então agora e presta atenção. Vocês têm que tomar muito cuidado que quando a gente falar isso aqui, o estatuto ele traz uma peculiaridade especial com relação aos cargos em comissão, que eu vou estar botando bem aqui, ó, para vocês. Presta atenção, tá? Se liga nisso aqui, essa disposição é importante. O que é que o estatuto vai falar, galera? Ele vai falar para vocês que quando a gente se tratar desses cargos em comissão, que eu vou botar aqui um setinho para baixo, tá? Tanto do provimento dos cargos em comissão, quanto também funções do DAC, como assim, Bruno? Funções DAC, funções de direção, assessoramento e função de chefia, tá? Direção, assessoramento e função de chefia. Viu uma determinação que, cuidado, essa nomeação, que você sabe que isso é uma nomeação para esses cargos em comissão, tem que recair preferencialmente. E olha só, aqui está a pegadinha da banca, cara, porque ela vai botar para vocês obrigatoriamente, é preferencialmente. Em quem? Em ocupantes dos cargos de carreira, em ocupantes de cargo de carreira, carreira técnica
ou profissional. E aí por que eu tô falando isso aqui, cara? Principalmente por causa desse preferencialmente. Vocês vão perceber que a banca vai pegar esse preferencialmente e vai botar o quê? Vai botar obrigatoriamente, tá? Cuidado com isso aqui, cara, muito importante. Lembrar esses conceitos. Massa demais, beleza? E aí a gente continua agora. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa nomeação também, que é importante vocês saberem. Quando a gente fala de nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado. A gente acabou de ver aqui o conceito do quê? Dessa ideia. A gente já sabe que o cargo público ele pode ser um cargo isolado, pode ser um cargo de carreira, não é isso? E também de provimento efetivo. E como é que funciona a nomeação para esses 3 cargos? Tá? Dessa classificação dos cargos públicos. Isolado, provimento efetivo ou de carreira. Depende, pessoal, de prévia habilitação em concurso público. Concurso público de provas ou provas e títulos. E vai ser obedecido o quê? A ordem de classificação. Então, cuidado com essa disposição, muito importante também. É provas ou provas e títulos. Tem que tomar cuidado com esse ou. Por quê? Porque se a banca trocar o ou pelo e, vai estar errado. Não existe concurso público só de títulos. Ou é só prova, ou é prova e títulos. Guarda essa informação que isso é importante também. Beleza? Show de bola? Então aí a gente fecha essa partezinha introdutória. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre dessa parte do concurso, que eu acabei de iniciar com vocês. Tá? A gente começa a trabalhar um pouquinho. Então, olha só, primeira coisa que é importante o cara falar aqui, quem quiser tirar o print, tira agora, eu vou apagar, tá? Vou apagar em 3, 2, 1 e foi. Uma coisa muito importante que a gente vai ter que falar aqui, que eu quero que vocês memorizem desde já, tá? O que é mais importante sobre concurso público? Primeira coisa, a gente tem que falar sobre a validade dele, tá? Concurso público. Show de bola? Concurso público. Primeira coisa que é importante para vocês. Esse concurso público, quando ele é anunciado, vocês já sabem que ele vai ser publicado em quê, pessoal? Em jornal oficial. Jornal oficial. Mas o estatuto ainda diz que pode também ser publicado em quê? Em outro jornal de grande circulação. Grande circulação, tá? Além disso, o mais importante aqui que eu quero que vocês já frisem é com relação à validade dele, galera. Ah, não, como assim a validade? Quanto tempo que ele vai durar? Qual o tempo da validade dele? A validade de um concurso público, ele é de até 2 anos. Aqui agora, eu vou até colocar em outra coxa, eu terminar de anotar, até 2 anos. Esse até aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, galera. Até 2 anos. Por quê? Cara, não é de 2 anos, é até 2 anos. Então não é, até 2 anos pode ser 6 meses? Pode, pô. Pode ser 1 ano? Pode ser 1 ano e meio? Pode. É até 2, então não é de 2. Bruno, e pode prorrogar o prazo de um concurso público? Pode. Prorroga uma única vez por igual período. Igual período não é mais de 2 anos, é o prazo que estava inicial. Se o concurso inicialmente previa prazo de 1 ano, eu vou prorrogar uma vez por igual período, então é mais 1 ano. Está no artigo 11. Leiam isso aqui, tá? Pode vir na prova de vocês, porque sempre cai. Esse artigo 11 lá do Estatuto, ele vai falar sobre o concurso. É o artigo 10 e 11, tá? 10 e 11. Vai falar sobre concurso e vai falar também sobre a ideia da validade do concurso. O artigo 10 fala sobre o concurso em si, o 11 fala sobre essa validade. Então, porra, meu irmão, guarda essa informação, bicho. Isso aqui é muito importante, vocês não têm ideia não, tá? Massa. Beleza? Lembra essa informação. Beleza? Show de bola? Vem cá, rapidinho. Isso aqui eu vou ter que falar com vocês. Por quê? É um termo que não está presente em todo edital, meu irmão. Perdão, edital não, estatuto. Tem uma disposição, olha só, que vai estar nesse artigo 11, que é importante vocês saberem. Dentro desse artigo 11, galera, eu vou ter um parágrafo lá que é o parágrafo 1º. E eu quero que vocês... Meu irmão, tem que fazer a leitura dessa porra. Por quê? Aqui vai falar sobre a questão do direito subjetivo, tá? Direito subjetivo. Bruno, o que vai ser esse direito subjetivo? Aquele cara que foi aprovado, galera, em concurso público, e aquele cara que foi aprovado dentro das vagas, o estatuto diz que ele vai ter um direito subjetivo. Cara, como assim? Presta atenção. Os candidatos aprovados em concurso público, e ele tá dentro da vaga, ele tem um direito subjetivo ao quê, Bruno? A nomeação. E o que é um direito subjetivo, que você deve ter dúvida? É aquilo que o quê? Que não admite a chamada dilação postulatória. Ah, não. Peço até desculpa, usei termo jurídico, que eu não gosto disso. O que é isso? É aquele direito que é assim, ó, de cara, irmão. É aquele direito que bate de cara. Ah, como assim, não? De cara, não precisa provar nada. É direito subjetivo. É um direito que ele tem. Aquilo ali, ó, tem muito que contestar não, filho. É direito dele e acabou-se. Então vão ter direito subjetivo, tá? Durante o quê? Durante o respectivo prazo de validade. Então, o concurso está em validade? Sim, só que aí tem uma exceção. Salvo motivo de interesse público.
Ah, tem um interesse público, o Estado está quebrado, não consegue nomear. Legal. Então, se o interesse público, né, foi, salvo motivo de interesse público, um interesse público superveniente, né, devidamente comprovado, tá? Aí eu posso o quê? Aí pode tá quebrando essa regra. É a regra. Mas guarda essa informação. Tem depois, né? Salvo motivo de interesse público. Além disso, não basta dizer não, viu? Tem que publicar isso aqui também. O interesse público, ele tem que o quê? Ele tem que ser devidamente publicado no DOI, no Diário Oficial também do Estado, né? Que é o DOI, D-O-E, Diário Oficial do Estado. Tem que ser publicado esse motivo de interesse público, mas em regra, se o cara for aprovado dentro das vagas, ele vai correr direito à nomeação. Bruno, outra coisa importante que vocês têm que tomar cuidado. O que acontece? Eu posso fazer um novo concurso tendo candidato habilitado? Ah, os caras já estão aprovados nas vagas. Pode fazer um novo concurso? Pode. Parágrafo 2º do artigo 11 também vai falar sobre isso. Então, olha só. Se tiver um novo concurso, havendo novo concurso para o mesmo cargo, fiz o concurso da Polícia Penal, era para 1.000 vagas, chamei 500, ainda tem 500 para chamar. Não posso fazer um novo concurso? Pode. Só que o que acontece? Esses 500 que estavam faltando ser chamados, eles não podem, eles têm que ser chamados com prioridade. Então, olha só como é que seria aqui, nesse parágrafo 2º, só para vocês entenderem. Parágrafo 2º. Pode ter um novo concurso? Havendo um novo concurso, tá? Então, olha, eu fiz um concurso para 1.000 vagas, dessas 1.000 vagas eu chamei só 500 e tinha mais 500 para chamar. Eu posso fazer outro concurso? Pode. Imagina que tu fez outro concurso para 200 vagas. Tu pode fazer, mas tu só pode chamar esses 200 novos depois tu chamar os 500 restantes lá, tá? Isso aqui dentro do artigo 11 também, parágrafo 2º, tem que ler, tá? Tem que ler também essa parte, porque é muito importante. Guardem essa informação. Show de bola? Então, é bacana, ó. Vamos lá, dando um exemplo melhor aqui para vocês. Se liga, como é que seria o seguinte? Como que ficaria legal? Concurso, Polícia Penal. Fez um concursozinho para a Polícia Penal para 1.000 vagas. Dessas 1.000 vagas, o camarada chamou 500. Você concorda comigo que ficou o quê? Faltou, ou seja, o restante foi mais 500. Ele pega e quer fazer um novo concurso para PP para 200 vagas. Pode? Pode. Mas antes dele chamar esses 200, ele vai ter que o quê? Chamar o que faltou, os outros 500. Então isso aqui é muito importante o cara memorizar. Chama os outros 500 que faltou, senão vai estar ocorrendo ilegalidade. Show de bola? Guarda essa informação. Outra coisa importante para você estar frisando, cara, é com relação à nomeação. Ou nomeação não, reserva para pessoa com deficiência. No artigo 12 do presente estatuto, também vai ter essa disposição. Bruno, como que funciona? Vamos para cá para a gente poder acelerar. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Se liga, se liga. Ó. O que é importante vocês falar? Toda vida que eu falar em concurso público, o estatuto ele prevê um percentual de vagas que tem que ter para o quê? Para as pessoas com deficiência. PCD, pessoas com deficiência. O que é que vocês vão ter que memorizar aqui, cara? O percentual. Cuidado, aqui é no mínimo 10%. Cuidado, meu irmão, é no mínimo 10%. Então, no mínimo 10%, a gente vai ter de vagas para as pessoas portadoras de deficiência, tá? Outra coisa que vai estar especificado para vocês, eles vão ser classificados em uma lista própria. Então, vai ter a lista lá da ampla concorrência, nome de todo mundo, tá? E vai ter que ter a lista do PCD. Agora, cuidado com isso aqui. Isso aqui pode cair na prova de vocês, que é alvo de prova com muita frequência. Qual o quantitativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos da Polícia Servidores Públicos Civis do Estado do RN, tá? Artigo 12, tá? Guarda isso. No mínimo 10%. Tem que memorizar essa porra, beleza? Guarda essa informação aí, isso cai bastante em prova. Lembra que é no mínimo, beleza? Bruno, e se eu não preencher aqui essa ideia dos 10%? Não preencheu esses 10% aqui, né? O cara não preencheu. Aí, logicamente, caso não seja preenchido, tá? Essa vaga será revertida para os demais. Então aí vai ser o quê? Que acontece muito isso aqui, né? Principalmente concurso para segurança pública. O cara vai lá e o cara quer preencher esses 10%.
mas não conseguiu a aprovação de 10% lá dos PCD. Aí essa vaga vai pro restante, vai pra galera da ampla, e aí eles conseguem estar entrando, beleza? Guarda essa informação. Outra coisa, guarda a informação também que, para poder saber se o cara vai ter compatibilidade com as atribuições do cargo, que isso acontece muito na segurança pública também, o cara é PCD, será que ele vai ser compatível com o cargo de policial penal? Como que se dá essa compatibilidade para ver se é compatível? Tem que ser declarado por uma junta médica. Então não é qualquer pessoa que fala não, filho, tem que ter a junta médica, tá? Ou, logicamente, se necessário, aí é feito o parecer de alguns especialistas. Faz o parecer de especialistas se não for suficiente a junta médica. Mas a regra, para saber se o cara PCD vai ter compatibilidade com o cargo, tem que ser com junta médica e também, logicamente, pode ser com especialistas. Beleza? Show de bola? Galera, massa demais. Ó, próxima aula, a gente volta aqui, a gente vai trabalhar o artigo 13, tá? Que é a nossa continuação aí. Esse artigo 13 a gente vai estar trabalhando disposições referentes à posse. Muito importante isso aqui e vai estar presente na prova de vocês. Obrigado pela presença, tamo junto. Daqui a pouco a gente está de volta aí.